Este vídeo é um oferecimento de Bbox, a sua loja de cultura pop. Rua Caramuru, ao lado da padaria Tem Pão, próximo ao Balão da Guarita, Parnaíba, Piauí. Não deixe de conferir. Fala pessoal, estamos aqui com o grande mestre Afrânio, que vocês já o conhecem dos vídeos do Star Wars que estarão aparecendo nos cards e na descrição desse vídeo. E aí Afrânio, beleza cara? Beleza. O que nós vamos fazer hoje aqui? Vocês estão vendo um monte de cubo aqui, né? Então vocês já devem saber o que é. O que nós vamos fazer? Pode explicar pra gente? A gente vai falar um pouco da história do Rubik's Cube, ou cubo de Rubik. Ou até mesmo um cubo mágico, né, que o pessoal Brasil, chama. O pessoal chama de cubo mágico e a gente vai explicar também por que esse nome, né, cubo mágico e tal. De onde veio isso. Antes de mais nada, falar do cubo mágico, linkar com o vídeo do desafio, que foi Vingadores vs Liga da Justiça, em que o Afrânio nos forneceu esse aqui, em que o pessoal fez um desafio. O que você achou daquele desafio antes da gente começar? Assim, da parte do cubo, que o pessoal foi uma face só em torno de 7 minutos e pouco. Não, aquilo ali mostra bem como não é uma coisa fácil resolver. É um brinquedo que você sabe, todo mundo sabe o que é que tem que fazer. Certo? Você tem que girar e colocar todas as cores na ordem certa. São 6 faces, cada face tem uma cor. Ao mesmo tempo que você sabe o que tem que fazer, você não tem a menor ideia de como fazer. Eu, por exemplo, eu não tenho ideia nenhuma. Pois é. Então vamos lá, vamos contar para o pessoal a história do cubo mágico. Eu vou chamar de cubo mágico, beleza? Beleza. Então vamos lá. Então, era 1973, 72, assim, nas pesquisas que eu fiz na internet você tem várias versões e a verdade é que o Arnold Rubik, professor, ele é um professor de engenharia húngaro. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Fala pessoal! Tridimensionalidade dos objetos. Então ele pensou em fazer um cubo dessa forma, 2x2. Então o primeiro protótipo que ele fez em 72, 73 foi um 2x2 de madeira. Ele mesmo talhou a madeira, né, nos laboratórios, e ele usou clipes de papel para prender. Não ficou legal, entendeu? Então ele... Madeira, né? Madeira, mas não porque era de madeira, mas segundo ele, o 2x2 ele não consegue mostrar bem, ele não conseguia mostrar bem o que ele queria mostrar. Entendeu? Então ele começou a pensar no 3x3. Você consegue mover todas as peças, você tem um núcleo central, certo? E movendo as peças, dessa forma você consegue mostrar a tridimensionalidade do objeto. Só que depois que completou o cubo, né, em 1974, de madeira. Ele adesivou, na verdade ele não pintou, ele pegou pedaços de papel redondinhos que não cobriam toda a face, como esse aqui, né? Esse aqui você pode ver que os adesivos eles cobrem quase tudo, fica só uma pequena parte não adesivada, né, da cor. E você tem hoje em dia esses cubos que eles chamam de stickerless, que são sem adesivos, então ele já vem todo pintado na cor específica, né? Ele começou a brincar com o cubo e tal, mexendo e tal, aquela coisa toda, até que chegou um momento que ele... Bem, vamos voltar para casa, né? Essa é uma referência que ele mesmo fez, né? Eu já tinha ido até um certo ponto, então resolvi voltar para casa, ou seja, montar o cubo. Só que ele não tinha a menor ideia de como voltar para casa. Então, da mesma forma... Então ele montou e não estava sabendo resolver. Não, ele desmontou. Não, ele criou o cubo. Você criar uma coisa não quer dizer que você saiba todos os segredos daquilo, né? Pois é, então é tipo o feitiço se voltou contra o feiticeiro para ele. Na verdade ele foi. Então, para ele foi uma oportunidade, porque ele foi criando, ele era um professor de engenharia. Então ele foi criando teorias, ele foi examinando cada movimento, o movimento que ele fazia, ele viu o que acontecia, depois ele voltava, ele documentava tudo, entendeu? Não é como uma pessoa que vai tentar montar e de repente começa, faz uma coisa,
e depois ele não sabe o que foi que ele fez, dá certo, mas ele não tem a menor ideia do que ele fez, entendeu? Se o acaso um dia montar, vai ser desse jeito. E no caso, o Robic, ele ia anotando cada coisa que ele ia fazendo e tal, e até que com mais ou menos um mês, em algumas versões é 2 meses, ou mais, muitos meses, mas a versão mais difundida é que ele demorou um mês para conseguir solucionar. Claro que ele não passou um mês só nisso, né? Ele ia fazer as coisas deles e tal, e chegava de noite, ou então hora vaga, ele pegava o brinquedinho e ia lá, e foi nesse momento que ele viu que aquilo ali tinha potencial para ser o brinquedo, que ele não tinha pensado naquilo como um brinquedo, mas ele viu que tinha potencial para ser um quebra-cabeça. Um brinquedo, a gente fala mais um quebra-cabeça, porque esse daqui é um dos quebra-cabeças mais... Um quebra-cabeça normal, o que é que você faz? Você monta as peças, entendeu? Você pode desmontar de novo, você monta de novo, e o que vai acontecer é que você já está tão familiarizado com aquilo ali que vai ser super fácil de você montar. Com o cubo de Rubik acontece mais ou menos a mesma coisa, só que num quebra-cabeça você não tem um campeonato de quem consegue montar o quebra-cabeça mais rápido. Acho que talvez até possa ter aí, porque a gente tem campeonato de tudo, né? Campeonato de tudo no mundo. Então pode até ser que tenha. Com o cubo de Rubik, a princípio era só montar, mas depois apareceu os torneios para ver quem montava mais rápido. Então, de 74 e 2004, o cubo de Rubik completou 40 anos da invenção. E agora em 2017, ele está completando 40 anos que foi lançado realmente às lojas. Ele foi lançado em 77, porque depois que ele terminou em 74, ele foi lá para patente, né? Ok. Entrou com pedido de patente. A Hungria, comunista, né? Lá tudo era mais complicado, demorou 2 anos para ele conseguir a patente. Depois ele foi atrás de alguém que pudesse produzir o cubo. Ele encontrou uma loja local lá, uma fábrica local. Os caras deram a ideia de que podiam fazer com plástico, né? Porque madeira era mais complicado. Então, o cubo original ele era bem maior, assim. Se você pegar, esse aqui tem 5,5 centímetros, eu acho, que é 55 milímetros. O cubo geralmente tem entre 55 e 57 milímetros, o tamanho padrão. Então tem uns que tem 55, outros que tem 56. Acho que esses dois aqui são quase o mesmo tamanho. Esse aqui é o Rubik mesmo, né? Esse aqui o original? Comprado da fábrica original, né? Okay. Ele é original, mas depois esse aqui foi comprado, eu acho que 2012, 2013, por aí. Ok. Certo? Então, ó, ele é um pouquinho maior. Tá vendo aqui? Esse aqui também no mesmo tamanho do original. Esse aqui já é um pouquinho menor. Esse aqui é 55, esse aqui deve ter ou 56 ou 57 milímetros. E esse daqui já é Esse aqui é um 4x4. A gente vai falar dele também. Esse aqui é o Pocket, que é o 2x2. Ainda tem esse daqui, né? Pyraminx. Ok. Todos eles baseados. Aí tem 5x5, 6x6, 7x7, até 17x17, que acho que é o tamanho máximo que eles vendem oficialmente, né? Em 78 ele começou a ser vendido na Hungria. E só lá na Hungria. Era muito difícil na cortina de ferro exportar e importar qualquer coisa. Então eles começaram a vender só por lá mesmo. E as pessoas teve um começo humilde, né? Só na Hungria e tal. Então, um empresário local chamado Tibor Lecki, eu não sei como pronuncia direito. Bota o nome dele bem aqui. Deixa eu colocar no... Ele era o fundador de uma empresa e ele viu estava tomando café e ele viu uma garçonete brincando com um cubo mágico. Ele ficou maravilhado com aquilo ali e procurou saber quem tinha criado, quem era o inventor. Então ele se encontrou com o Erno Rubik, perguntou se ele podia representar aquele brinquedo numa feira de brinquedos que teria no país. Então ele foi lá nessa feira de brinquedos e ao invés de chegar, abrir um stand e oferecer o brinquedo, né, como normalmente acontece nessas feiras de brinquedos, ele simplesmente saiu andando no meio da multidão e brincando com o cubo, né? Tô morrendo aqui, não tô conseguindo mexer nada. Entendeu? Ele saiu brincando até que um empresário de uma fábrica de brinquedos britânica viu aquilo ali e foi conversar com ele. E dessa conversa ele conseguiu uma encomenda de 1 milhão de cubos. Então depois dessa encomenda eles tiveram... A encomenda seria distribuída mundialmente pela Ideal Toys, uma empresa britânica.
Só que, assim, eles tinham que ver, porque o nome que o Rubik tinha dado pro brinquedo dele na Hungria era cubo mágico, certo? Então, para ele chamar o cubo de Rubik, que é a tradução de Rubik's Cube, para ele era estranho, porque ele não achava que o cubo fosse dele, ele achava que tinha descoberto aquilo ali, não que ele tinha criado, entendeu? Não era uma criação, era uma descoberta. Para ele o nome cubo mágico era muito mais interessante. Só que a gente está falando da Inglaterra, dos Estados Unidos, nos anos 70, certo? Muito mais conservador do que hoje o mundo. E mágica ainda era muito associada com bruxaria. Então o pessoal da Ideal Toys achou melhor não usar cubo mágico. Aí botaram o nome de Rubik's Cube. Seria Magic Cube. Pensaram em vários nomes e tal, e no final Rubik's Cube. Nome do criador mesmo. Mas aqui no Brasil não se sabe porquê. Talvez o brinquedo tenha sido importado de alguma forma, tenha chegado antes, ou porque as versões piratas, que foram as que chegaram aqui em massa, certo? Mesmo aí você pensar pirataria nos anos 70, 80, meu amigo, pirataria sempre existiu. E assim, o que chegou aqui era cubo mágico. E era aqueles cubos mágicos vagabundozinho, de plásticozinho, muito parecido com os que ainda são vendidos hoje de R$1,99, R$2, R$3, que são vendidos nessas lojazinhas, que não valem nada, que se você for montar com muita força, ele vai e desmonta na sua mão todinho, se quebra. Mas digamos assim que então que o nome que é conhecido no Brasil é o nome mais fiel, né? Porque é o nome que ele queria de verdade. Seria o nome que ele criou mesmo, cubo mágico e tal. E assim, quando o brinquedo foi lançado mundialmente em 1980, ou foi 79 ou foi 80, ele virou uma febre mundial rápido mesmo, assim. Em poucos meses ele vendeu esse 1 milhão, essa encomenda de 1 milhão saiu assim rapidinho, entendeu? Então eles foram fazendo mais cubos e em 1981 começaram os torneios não oficiais, né? Inclusive o Guinness Book organizou um desses torneios para ver quem era o mais rápido e tal, e deve ter colocado o nome do cara no Guinness Book, né? O nome do vencedor desse torneio. Assim, tem muitas coisas interessantes nesse tempo, porque se você parar para pensar, virou uma febre tão forte mesmo esse brinquedo, que era notícia em telejornal, virou arte, entendeu? Em museus e tal. Chegaram a fabricar um cubo de cravejado de diamantes que valia mais de $1 milhão. Imagina quem não tá jogando com ele até hoje. Alguém deve ter comprado e deixa lá no pedestal e talvez nunca tenha aprendido a montar, né? Mas tá lá. Em 1982 foi organizado o primeiro torneio mundial mesmo pelo próprio Rubik's. Ele começou assim, como era um torneio mundial, então houve eliminatórias em vários países. As revistas publicavam a chamada e tal. Eu não sei se aconteceu aqui no Brasil. Nessa época eu ia completar 10 anos, né? Tá denunciando a idade agora. Eu sei que teve participantes do Peru, dos Estados Unidos, da Tchecoslováquia, República da Hungria, a Áustria, a maioria da Europa. O torneio aconteceu, eu acho que na Hungria. Depois, se não tiver acidente, coloca a correção, né? O vencedor foi um americano chamado... Bota o nome dele também. Isso. E ele completou num tempo de 22 segundos e alguma coisa. Acabou de bater o tempo dele agora. Mas, assim, imagine que eles usaram esse cubo aqui, certo? Que na época não devia nem ser esse, devia ser um ainda mais rústico, mais durinho e tal. Esse aqui, para vocês terem uma ideia, do que eu tô falando, ele tá aqui bem um pouquinho. Se eu tentar rodar, ele vai. Mas se eu botar um pouquinho mais para cá, ele trava. Entendeu? Então ele praticamente só gira se você colocar ele no lugar certinho. Certo? Trava. Certo? Bem bonitinho e tal. Já esses aqui mais modernos, você coloca ele 45 graus e ele gira. Então ele praticamente não trava e nem desmonta de jeito nenhum. Os cubos, hoje em dia eles são feitos para velocidade mesmo. Esses cubos
Eles não são feitos pela Rubix, eles, assim, a patente foi aberta mais ou menos nos anos 2000 e tal, e então muitas outras fabricantes, a maioria chinesas, você pode ver que a maioria dos logotipos aqui são chineses e tal. Então esses fabricantes, eles focam mesmo na competição. Os cubos mais modernos, eles são focados para a competição. A pessoa que usa, ele seja capaz de montar o cubo cada vez mais rápido. Afrânio, uma pergunta bem que agora. Essa é uma pergunta pessoal. Quando tu te interessou na questão dos cubos? Quando tu começou a te interessar? Cara, eu sempre me interessei desde criança, entendeu? Porque assim, você sempre, pra onde você andava nos anos 80, tinha esses cubos para vender. Só que os oficiais, eu nem lembro de ter visto. Só para começo de conversa? Todos aqui são oficiais, né? Todos aqui são oficiais, assim, são fabricados por empresas que hoje em dia são oficiais. Inclusive, esse aqui é o mais vagabundinho que você pode dizer. Ele foi comprado nas Americanas. Ele se torna o melhor cubo custo-benefício. Porque ele, se eu não me engano, quando eu comprei esse aqui foi R$15. E na faixa de preço, quanto custa um bom cubo mágico? O melhor custo-benefício é na faixa 3x3, né, no caso. É na faixa de entre 30 e R$40. Então, tem os Cyclone Bots, que são sem adesivos, e tem mais um ou dois concorrentes que também fazem a mesma coisa. Tem a versão sem adesivos, nessa faixa de preço, até R$40, R$45, R$50, entre 30 e R$50. Geralmente esses cubos são importados, certo? E você encontra mais na internet. Você praticamente só encontra na internet. Qual foi o mais caro que tu comprou até agora? Esse aqui. Custou quanto? Cara, foi caro. Porque ele é o cubo que o atual campeão mundial usa. O cara que tem a melhor marca, no melhor tempo, que é o Felix Zemdens. E ele tem, dentro dele você tem ímãs, certo? Então ele é feito para estabilizar o movimento. Então, pessoal, esse aqui vai ser uma série de vídeos com o Afrânio, chamado Coronel Cubista, em que ele vai ensinar você a montar, você que não tem base nenhuma, como você deve fazer, assim, como você pode aumentar a sua velocidade, entre vários aspectos do cubo mágico. Esse aqui nós estamos falando sobre a história do cubo mágico. Vamos lá dar uma palhinha aqui rapidamente como é que a pessoa faz? Primeiro a gente tem que mostrar o básico de como funciona o mecanismo. Então, se você pode ver, ele é ligado, as peças são ligadas uma a outra e forma tipo uma estrutura por dentro, certo? Essa estrutura é toda montada em cima de uma base. E essa base, essa é a última aqui, pronto. Essa base ela é atarrachada. Então as peças do centro elas são fixas, certo? Os cantos eles vão se mover. Um canto você pode levar essa peça para cá, essa peça para cá, certo? Dessa forma. E as extremidades, certo? Elas vão sempre estar nas extremidades. Então o primeiro passo é fazer a cruz, que a gente chama. Então você escolhe uma cor, no caso aqui eu vou escolher a cor branca. Geralmente é a cor que as pessoas escolhem, né, para ser a base. No método básico a gente começa montando a cruz em cima, certo? Para ficar mais fácil para as pessoas verem. Então a primeira coisa é trazer a peça branca. Então tem o que? O vermelho, né? Eu vou alinhar com o centro vermelho e levar o centro branco para o branco aqui, certo? Então eu coloquei o primeiro. O segundo aqui já está o verde, certo? Só que eu tenho o azul bem aqui, certo? Então antes de colocar o azul aqui, fazer assim, certo? Eu posso colocar o azul, o verde vai vir para cá. Eu vou ter que mover de novo o azul para tirar o branco para cá, certo? Colocar ele no lugar, alinhado com o verde e jogar ele para cá. Por último, tá aqui o branco e laranja. Alinho com o laranja e faço a cruz. Depois que eu fiz a cruz, eu vou jogar eles tudo para baixo. Por quê? Porque eu não vou mais desmanchar isso aqui que eu fiz, certo? E eu vou procurar as quinas, certo? Então, para colocar a quina, você alinha uma cor certa,
A cor que vai ficar do outro lado, ela fica para cima, e a cor que vai ficar embaixo, fica embaixo. Fica aqui, no caso, de lado, certo? Essa peça, ela vai vir para cá, certo? Só que se eu fizer só assim, eu vou desmanchar isso aqui, né? Certo? Então, eu tenho que fazer isso. Essa peça que está aqui, ela vai subir, certo? Subir a peça, aí eu vou colocar essa peça lá. Coincidentemente, já vai cair as duas juntas, certo? Mas no método básico, geralmente você vai de camada por camada, certo? Então, vamos para o segundo. Essa peça aqui branca, ela é azul, vermelha e branca. O branco já está na posição certa para colocar, e ela vem bem para cá, ó. Alinhou o vermelho, faz aquele mesmo movimento. Encaixou ele. Eu tenho um lado aqui todo certinho. Como o meio já está certo, entendeu? Eu não vou mais mexer com ele. As outras duas peças, elas estão aqui, ó. Então eu tenho que, essa peça é daqui e essa peça é daqui. Então eu tenho que subir, tirar e voltar, para não desmanchar o que eu já fiz. Isso é uma coisa que a pessoa que faz o cubo sempre tem que fazer. Desmancha e recoloca no lugar. Desmancha, tira aquela peça que quer, coloca no lugar de novo. Leva para o lugar que ela vai ficar, para cima do lugar que ela vai ficar. De novo, mesma coisa. Certo? E a última peça já está aqui, certinha. Só vou colocar ela no canto. Depois, agora eu tenho aqui a primeira camada feita. Certo? Os meninos levaram 7 minutos para fazer isso aqui. Entendeu? Mas por quê? Porque eles não fizeram a cruz e não foram levando. Se eles tivessem essa noção da cruz, eles tinham feito em bem menos tempo. Acho que em 5, 4 minutos. Entendeu? Tudo é questão de método. Entendeu? Você pega uma coisa que você não tem a menor ideia de como fazer, você vai tentar fazer de qualquer jeito na hora. Depois que eu fiz a primeira parte, eu vou colocar os meios, né, as extremidades aqui. Primeira coisa que eu devo fazer, alinhar a cor, certo? Em cima vai ficar a cor que eu vou colocar aqui, laranja e azul. Então, eu vou puxar ela para esse lado, para o lado oposto da cor que eu vou colocar. Subir isso aqui, certo? Ó, presta atenção. Voltar. E quando eu botar ela de novo, elas vão ficar juntas, ó. Aí eu vou colocar as duas peças juntas. Aí você pensa, por que não ensinar logo a colocar as duas peças juntas? Quando a pessoa está começando, geralmente é muito mais difícil você tentar ensinar a pessoa a colocar as duas peças juntas. Mas isso é como as pessoas mais avançadas fazem. Eles vão colocando duas de cada vez, por quê? Para poupar tempo. Entendeu? De novo, ó, essa peça já está no lugar, ela vem para cá, azul e laranja, ou verde e laranja, né? Mesma coisa, ó. Sobe, encaixa no lugar e desce. Certo? Mesma coisa de novo, mais rápido, senão a gente já vai demorar muito, né? E aqui a segunda camada já está feita. Certo? O método básico, chegou aqui, você vai agora fazer a cruz amarela. Certo? Aí é com um só algoritmo, um só movimento. Face. Certo? Ficou duas, né? Aí eu repito o mesmo algoritmo de novo. Aí a cruz está feita. E já está com uma peça dessas. Geralmente no método básico a gente ensina mais um só algoritmo, certo? Mas só que esse algoritmo pode ser espelhado. Tudo no cubo mágico pode ser espelhado. O movimento que eu faço para um lado eu posso fazer para o outro, certo? Então, no caso aqui eu vou mostrar ele para o lado esquerdo, mas geralmente a gente faz ele para o lado direito. Então eu vou mostrar ele para o lado direito, eu vou ter que fazer duas vezes, certo? Com o lado direito.
Esse é o movimento mais clássico que tem no cubo mágico, ele é chamado de Suni, certo? Ó, quando eu estou com um lado direito aqui e uma peça amarela para cá, uma para cá e uma para cá, se eu fizer ele mais uma vez, ele vai completar as amarelas, certo? Aí vem para mais um, ó, a gente tem 2 algoritmos, né? Vamos para o terceiro, que eles chamam de L, certo? Você puxa para cá, assim, assim, 2, mais uma, desfaz de novo, certo? Então está faltando fazer o que? Só alinhar essas 3 extremidades. Essa peça vai vir para cá, essa peça vem para cá e essa peça vem para cá. Os cantos já estão feitos. Então ele tem esse algoritmo mais fácil. Esse seria o método básico, são 7 passos mais ou menos, certo? Se a gente fosse fazer o intermediário, o que é que ia mudar? Certo? Agora eu vou fazer mais rápido. Primeira cruz, certo? Depois eu vou colocando 2 peças de cada vez ao invés de uma peça apenas. Primeiro eu vou alinhar essa peça e essa peça eu vou alinhar. Alinhei elas duas e vou colocar aqui. A próxima, essa peça com essa peça. Alinhei as duas e vou colocar no lugar, certo? As últimas duas tá bem facinho, alinhei, vou colocar no lugar. Já fiz as 2 primeiras camadas, certo? Chegou aqui, eu vou fazer a tal da cruz de novo. No método intermediário eu ainda vou para a cruz, certo? Fiz 1, 2 vezes eu fiz a cruz. A diferença é que agora que eu cheguei aqui, ao invés de fazer o Suni para chegar, quantas vezes quiser para chegar naquele movimento, tem 7 configurações onde você faz a cruz, existe 7 configurações, certo? Aí você aprende as 7 configurações. Cada uma que cair você sabe o algoritmo e vai para frente. No caso esse aqui é esse aqui, certo? Então já cheguei aqui, certo? Com os amarelos todos em cima. Então vou de novo pro L. Chegou aqui, ao invés de fazer aquele algoritmo que é mais fácil, mas também é mais chato de fazer, você tem outro mais rápido. Completou. Então, você começa pela cruz normal. Você faz como da outra vez, você vai colocando 2 de cada vez, certo? Aí aqui no método avançado, se você não está interessado em velocidade, beleza. Chegou aqui, certo? Você, na posição que cair, você tem um algoritmo para colocar todas as peças amarelas. São 57 combinações diferentes no total, certo? Chegou aqui, na posição que cair, não importa qual, existe um algoritmo para você finalizar, certo? Já. Entendeu? Então, esse método aqui é o método que os speedcubers, ou os caras que concorrem em campeonatos e tal, usam para finalizar, certo, os cubos nos campeonatos. É o método mais usado. Existem vários outros métodos, certo? Mas esse é o mais utilizado e é o método que os 2 caras que estão pau a pau hoje em dia, né, que é o Felix Zendings e o Matt Vox, é o método que eles usam. Matt Vox, ele completou em 4 segundos e 75 décimos, certo? E o Felix completou em 4 segundos e 74 décimos. Então a diferença entre um e outro está em 1 décimo, certo? A Fran, falando de cubos famosos, nós temos bem aqui, né, o Tesseract, né, o cubo cósmico, né, só que não dá para mexer nele, né, o cubo só para cósmico é para te dar força, né? Eu olhei a primeira vez
Na primeira vez, eu li na história do Capitão Marvel, em que ele enfrenta o Thanos, e nós temos bem aqui também o cubo do Hellraiser, né, do Pinhead, que quem resolver, em vez de ganhar, em vez de ir pro Guinness Books, em vez de ganhar alguma coisa, você vai pra uma dimensão do Cenobite, você vai se lascar, vai morrer lá. Então, tenha cuidado com esse cubo bem aqui, viu? Esse cubo aí pode ter sido, provavelmente ele foi inspirado pelo Rubik's Cube, porque esse filme é de 87, né? Isso, então 87. Já tinha a febre do Rubik's Cube, já tava no ar e tal. E você tem outro cubo famoso, assim, famoso mais ou menos. Ele, na verdade, ele não apareceu no cinema, mas apareceu na série de TV. Qual é? Não? Você assistiu e não lembra? Do Rebels. É o cubozinho que os Padawans têm que abrir para demonstrar que com tem a força, para demonstrar que tem a força. Então, se você consegue abrir aquele cubo com a força, você pode ser um Padawan. Você é um Padawan? É. É um mestre Jedi, já resolveu tantos lá. Você que está assistindo esse vídeo, não se esqueça, vai continuar com vários outros vídeos falando sobre mais curiosidades, mais histórias, lhe ensinando cada vez mais a mexer no Rubik's Cube, cubo de Rubik ou cubo mágico, como a pessoa quiser chamar, né? Mas eu mesmo vou tentar aprender, e ele também vai propor um desafio para vocês ao final de toda essa série de Coronel Cubista. Afrânio, dá uma palavra pro pessoal mais aí. Assim, a gente vai começar bem pelo básico mesmo, assim, no começo, para as pessoas que já sabem mexer bem com o cubo, vai ser um pouco chato, né? Mas a ideia é começar pelo básico, depois seguir para o intermediário e chegar no nível que eu tô, que seria um misto entre intermediário e avançado ou mais avançado, porque a ideia, os meus tempos são 20 segundos alto, às vezes eu consigo ser sub 20, né? Que seria conseguir uma média de 12 soluções, descartando o melhor e o pior. Então, os 10 melhores tempos entre 12 soluções, você ficar abaixo de 20 segundos. Geralmente isso é o que se considera você ser um cubista sub-20. Entre uma média de 5, eu já consegui 18 segundos. 18 segundos, passei abaixo de 19, né? 18 segundos, pessoal, resolvendo tudo. Mas, assim, é uma coisa que demanda tempo, demanda esforço, demanda um pouco de estudo. O cara não pode... Você pode conseguir decorar todos os algoritmos, entendeu? Mas não é só decorar os algoritmos, tem algumas coisinhas a mais que é o que eu vou tentar ensinar também para a galera, mesmo que eu não consiga, mas a teoria a gente sabe, entendeu? Então, saber a teoria é uma beleza, a prática é outra história, né? Aquela história, por que é que os grandes professores são velhos e tal, os caras sabem tudo de teoria, eles podem até não ter conseguido colocar em prática aquela sabedoria toda que eles tiveram. Podem não ter sido grandes campeões, mas eles formam os grandes campeões. Vai que uma pessoa que esteja assistindo esse vídeo se torna um grande campeão? A ideia é incentivar as pessoas a aprenderem, principalmente aqui do Piauí, Parnaíba. A gente tem campeonatos oficiais de cubo mágico no Brasil todo. Em Fortaleza e no Ceará tem vários aqui vizinho. Mas aqui no Piauí, que eu saiba, não tem. Vamos organizar. Pois é, a ideia seria tentar fazer com que mais pessoas gostem, participem de campeonatos. Você não precisa ser um cara muito bom, chegar a 15, 10 segundos e tal para participar do campeonato. Essas pessoas já são quase top. Para participar do campeonato, você só precisa realmente conseguir solucionar o cubo, tal. Então, você tem campeonatos em que as pessoas vão lá e solucionam em 2 minutos, 1 minuto e meio, 1 minuto, 50 segundos, 40, 30. Se eu conseguir solucionar o cubo uma vez, eu tô feliz. É porque assim, campeonato, você não tem só o melhor, entendeu? Principalmente campeonato de cubo mágicos. Se você entrar na página da Associação Mundial de Cubo Mágico, você vai ver que o objetivo deles é fazer com que haja mais campeonatos e fazer com que as pessoas se divirtam nos campeonatos. Então não é só aquela coisa de eu tenho que chegar lá, foi mal. Eu tenho que chegar lá e arrasar e conseguir o melhor tempo. A coisa dos campeonatos é você estar interagindo lá com pessoas que gostam da mesma coisa que você gosta. É uma espécie de esporte, não deixa de ser, entendeu? Não é um esporte muito mais mental e de prestidigitação, porque você tem que ter uma agilidade nos dedos muito grande para conseguir
tempos bons, tempos menores, né? Mas você tá lá, você vai ter a oportunidade de trocar ideias com outros caras, conhecer novos algoritmos, novas soluções e tal. Geralmente nesses campeonatos também se faz workshops ensinando a montar, entendeu? Então é um espaço onde você pode interagir. Vamos ver que com esse vídeo talvez muitas pessoas se interessem e nós fazemos um campeonato aqui na nossa cidade, ou talvez até mesmo no nosso estado. O que você acha da ideia, Fran? Eu acho bem interessante, porque a gente tem lojas aqui que são dedicadas à cultura pop, né? Podiam, de repente, passar a vender alguns cubos mais básicos, que não são caros, e as pessoas poderiam ter acesso a esse material. Então, pessoal, não se esqueça de acompanhar os próximos vídeos. Os próximos vídeos com o Coronel Cubista, com o Afrânio, mestre Jedi e mestre de cubo mágico também aqui. Não se esqueça de avaliar o nosso vídeo, curtir, comentar, compartilhar, favoritar, se inscrever no canal, nesse botão vermelho que está aparecendo aqui embaixo. Acompanhar os parceiros que estão aparecendo na tela, na descrição desse vídeo. Alguma última palavra, Afrânio? Pois é, eu podia falar com a B-Box para ver se eles não vendem. Não vendem cubo mágico, né? Pois é, viu, Danilo? Tá te falando aí. Então, pessoal, até mais.